Gente, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Foco no Alvo. E hoje a gente tem aqui o prazer de ter aqui a presença de um amigo, né, já de muitos anos, que é o Abel, o famoso Abel Arley. É isso, Abel? É, isso aí. E hoje ele vai compartilhar, né, com vocês um pouco do testemunho dele, daquilo que Deus ele fez, né, na vida dele. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu particularmente já conheço um pouco da história dele, né, mas eu vou deixar para ele. A gente vai conversar um pouco sobre essa trajetória, sobre esse processo, né, sobre o que Deus tem realizado na vida dele. E ele, né, ninguém melhor do que ele, né, para falar sobre isso. Fica à vontade, Abel. Eu me chamo Abel, né? E durante 15 anos da minha vida, eu fui escravizado, né? Escravizado pelas forças malignas. E caí numa coisa que está destruindo muitas famílias, que se chama droga, né? Quem me conhece, eu fui eu posso dizer, um ex-usuário de droga, porque muitas das vezes as pessoas dizem que não existe ex, que diz que é uma doença. É uma doença que só Jesus cura. Então, a partir do momento que eu escolhi Jesus para minha vida verdadeiramente, eu fui curado, né? Hoje eu me encontro, vou fazer 4 anos que não uso droga, que não bebo. E é constante, né? Debaixo da graça, que sem Jesus eu tentei várias vezes, não consegui. E é renúncia, né? Renúncia, porque é difícil, não vou dizer que é fácil. Mas a partir do momento que a gente escolhe Jesus verdadeiramente para nossas vidas, nada é impossível para Jesus, né? Verdade. Foi muitas tentativas, né? Fui internado para mais de 22 vezes no clínico de recuperação. Mais de 22 vezes? 22 vezes. É para confundir mesmo, e porque não é para ninguém entender. Porque Jesus, né, ele veio para aqueles que na boca da comunidade você não tem mais jeito, e muitas das vezes na boca da própria família, né? Porque foi muitas tentativas deles de lhe ajudar e toda vez você jogando a oportunidade que eles lhe deram fora, né? E hoje eu consegui, foi muita luta, né? 4 anos. Fazem 4 anos. Né? Para isso, e nas minhas orações, eu pedia muito a Deus, porque sozinho eu não conseguia, né? Primeiramente vem Deus, mas Ele via alguém para lhe ajudar, né? Nas minhas orações eu pedia a Deus que colocasse alguém na minha vida, né? Que eu era só, eu era solitário, não tinha ninguém. Muitas das vezes cheguei a morar sozinho numa casa, já dormi em cima de um pano, porque eu não podia conquistar nada, né? Porque se eu ganhasse, eu colocava fora para usar droga, né? E Deus, Ele escutou minhas orações, né? Hoje eu sou casado, tenho uma esposa, né? Me ajudou muito, perseverou, nunca desistiu de mim, uma mulher de Deus, né? O nome dela é Michele. E hoje eu tenho uma família, né? Tenho uma casa, tenho a minha responsabilidade. E aí, Abel? E tu começou a entrar nessa vida do álcool, das drogas, com quantos anos? Léo, eu entrei nessa vida do alcoolismo. Álcool eu sempre fui, eu não sei nem como é que eu falo, se eu sempre gostei, né? Ou sempre o inimigo tinha... Mas tu começou a ter noção dessa vida com quantos anos?
Foi com o álcool. Eu comecei muito cedo, eu comecei com uns 14 anos, Os 14 anos, né? 15 anos. E as drogas? As drogas eu comecei com 21 anos, 20, percepção, né? Que o diabo ele coloca, né, na gente. Que eu conheci por curiosidade, eu tava depressivo, tava meio que louco, né? E conheci as drogas, desde o dia que eu conheci, não consegui parar mais, né? Destruiu com a minha vida, destruiu com a minha família, comigo. E perdas, né? Cheguei a perder tudo, porque o diabo ele quer ver você na sarjeta. E muitas pessoas se afastando de mim. Aliás, não era eles que se afastavam de mim, era eu que se afastava deles. Porque eu deixava de estar com eles para estar no meio de bebida, de droga, coisa que não convém. É, verdade. E foi muito doloroso, Léo, porque chegou um ponto da minha vida, Léo, que a minha mãe, ela não aguentava mais eu dentro de casa, porque eu tava acabando com tudo dela, né? Principalmente a saúde. Chegou um ponto que a minha mãe tinha algumas casas, chegou um ponto que ela disse: Abel, pega aquela casa lá, vai morar lá só, que eu não aguento mais você dentro de casa, que você tá acabando com a minha saúde, tá acabando com a minha tudo que eu tenho. E eu fui lá. E este momento, Léo, que eu fui morar só, foi o momento que eu mais clamei a Deus. Porque quando eu ia para um lado e para o outro eu não tinha ninguém. E muitas das vezes Deus permite que a gente passe por aquilo, porque quer pra gente se humilhar nos pés dele e pedir: Senhor, me tira dessa situação. E eu passava o dia bebendo, eu bebia todo dia lá. Eu bebia todo dia, usava droga todo dia, eu não passava um dia sem usar droga e sem beber. E eu passava o dia bibicando, bebendo, não comia nada. E quando eu chegava em casa para dormir, eu só chegava à noite, eu ia me deitar sem comer nada. De madrugada, né, eu sonhava comendo. E quando eu acordava era um pesadelo, porque eu olhava para um lado e para o outro lá, e não tinha nada dentro de casa. Só um pano no chão, deitado em cima. Sozinho? Sozinho, solitário. Do jeito que o diabo queria, né? E eu me ajoelhava, chorava. E a barriga chega a ardia de fome. Porque o diabo ele colocou assim um bloqueio entre eu e a minha mãe, que eu não ia nem na casa dela, nem pedir um prato de comida, né? Eu ia na boca da torneira e tomava um copo d'água. Era mesmo? Naquela hora eu desejava um copo com farinha, com açúcar, mesmo para aliviar aquela fome que eu sentia. É importante frisar um ponto que tu falou bem no começo sobre a curiosidade. E tudo começa por uma curiosidade, né? Às vezes você já tem a influência de um amigo, né? Ali do dia a dia, e acaba que se envolvendo, né? Eu vou conhecer, vou começar só com isso, né? Que é algo mais maneiro, né? E de repente você começa só com aquilo e vai, né, aumentando a dose, vai, né, se envolvendo mais ainda, e acaba que chegando a um ponto, a uma situação que já está escravizado pela situação, né? E como eu falei, Léo, sobre clínica de recuperação, quando eu falei clínica de recuperação, a clínica de recuperação ela ajuda. Ela ajuda como? Eu estou aqui fora, escravizado pela droga, pela bebida, eu não consigo. Eu vou para uma clínica de recuperação, quando eu chego lá, eu vou me resguardar, porque aqui fora eu não estou conseguindo, lá dentro. Vai ter oração, vai ter pastor para estar pregando a palavra de Deus. E é assim, clínica de recuperação ajuda quando você quer. Então, muitas das vezes que eu fui para a clínica de recuperação, eu não fui porque eu queria Deus. Eu fui para dar um tempo. Né? Então, Deus ele permitiu que eu passasse por mais situações ainda pior do que a que eu me encontrava. Né? E não queria evitar
lugares, né, que eu andava antes. E numa libertação de uma pessoa, para você conseguir ser liberto, você tem que evitar muitas coisas. Né? O Salmo 1 ele diz aquele, né, que não se detém na roda dos escarnecedores. Né? Uhum. Isso eu trago para mim porque muitas das vezes eu não queria. Né? Eu queria estar no meio de bebedeira. Às vezes eu estava na igreja e queria me encontrar, ia pro forró. Então o que eu tenho para dizer para a pessoa que quer se libertar, né, do vício da droga, da bebida, ele tem que evitar sim esses lugares, porque você pode ir a primeira vez, a segunda vez, a terceira, mas você vai chegar a um ponto que você vai voltar a cometer as mesmas coisas que você cometeu. Eu acho que é onde se encontra o erro, né? Porque às vezes a pessoa acha que é forte. Que é forte. Né? É, não. A pessoa passou, vamos dizer assim, 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5, 6 meses em uma clínica, e aí quando sai, né, diz assim, eu agora estou liberto, né, e estou forte ao ponto de resistir, né, às velhas amizades, os velhos lugares, né, os velhos hábitos, e aí não se dá conta de que aos poucos, né, vai gostando, né, do ambiente, né, vai lembrando, né, e vai fluindo. Isso, aí vai, né, a raiz, né, a raiz das velhas práticas, né, do vício, tá ali, né, e se você, é como se você estivesse aguando, né, jogando água, vai fluindo. E aí vai crescendo de novo, vai, né, e de repente, infelizmente, né, é por isso que muitos, né, não conseguem. E hoje, né, como eu falei, eu estou me caminhando por uns 4 anos, não. Esses lugares eu não voltei a andar, né, porque o diabo ele é acusador, ele é apontador, né. Eu chegar num ambiente que tem ali os meus amigos, antigos amigos, não sei se eu posso falar amigo, colega, chegar lá para dar uma palavra, né, de Deus é uma coisa, agora você permanecer no lugar não convém, porque se eu sou crente, aí eu tô lá, tá rolando um paredão, tá tendo uma bebida, uma festança de alguma coisa, aí tem bebida, tem forró, tem tudo no meio, aí vão lhe ver lá e vão dizer, vixe, o Abel já voltou, tá bebendo de novo. E é importante também, tu falando sobre isso, viu, Abel, a gente explicar essa situação, né? Ele aqui não tá falando que vai deixar de conversar, né? Não. De passar, dar um bom dia, boa tarde, né? E dependendo do assunto, né? Você conversa um pouco, né? Então, ele não está falando aqui que vai deixar de conversar com alguém, de falar com alguém. Eu não posso ir e ficar lá e permanecer, né? Porque eu não posso, né? Porque o diabo ele é astuto, ele está ao redor da gente, rugindo e bramando como um leão. Ele espera apenas uma brecha, né? Uma brecha para que ele venha ali pegar, né? E hoje, Léo, muitas das pessoas diz que a pessoa que já experimentou a droga, eu não minto para ninguém, eu fumar era pedra, né? E é uma droga que muitos dizem que não tem cura, porque tem muitas pessoas que se diz que é doente. Eu não tenho essa doença, não. Eu fui curado por Jesus, porque eu escolhi verdadeiramente. Porque para quem não passava nem um dia sem beber e sem usar droga, está se caminhando para 4 anos. Para 4 anos. É milagre, né? É milagre. É verdade. E hoje eu me acho que eu estou liberto, né? Muitas das vezes eu digo que estou liberto, mas tem gente que fala que não que ainda duvida, né? Duvida, né? E quem me conhece, quem sabe quem eu era antes e hoje, que eu sou uma pessoa que tem o meu emprego, né? Eu trabalho de pedreiro, trabalho de carteira assinada, tenho a minha casa, tenho a minha família, né? E a gente que já usou droga, não tem como a gente ficar escondendo, não, porque a gente que já usou droga, eu falava de mim,
se eu voltar a fazer algo de errado, não tem como eu passar tempo escondendo não, porque a gente escancara tudo e quando passa o tempo todo mundo sabe. Então, cai de cara mesmo, né? E as atitudes da gente, né? Hoje eu não digo isso para me vangloriar, né? Eu digo para glorificar o nome do Senhor, né? Léo, tinha dia que eu não amanhecia, que eu não tinha R$1 para comprar um pão para os meninos. Uma das vezes que me ajudou foi a minha mãe, né? Ela me dava o dinheiro. Eu não podia conseguir, não conquistava uma colônia daquelas de R$15, era o perfume Rolon, né? Que se eu comprasse, quando eu começava a beber, eu trocava por droga. Muitas das vezes eu chorava, né? Triste, porque eu sabia que eu não era por conta minha, é porque eu estava escravizado. Porque a gente, quando está nesse mundo aí, a gente é uma marionete do diabo. Ele faz o que ele quer com a gente, né? E hoje eu olho, né? Eu tenho minha casa, né? Deus me deu. E se você imaginar uma pessoa, não vou dizer que eu sou rico, não, bem sucedido, tem dentro de uma casa, eu tenho, né? E antigamente eu não tinha nada. Tenho meu emprego, né? Deus, ele devolveu meu caráter, né? E é isso, né, Léo? Que eu tenho para dizer que Jesus é bom. Se eu soubesse que servir Jesus verdadeiramente era tão bom assim, eu tinha vindo antes. Eu perdi muito tempo. Abel, se envolveu com outras coisas além da bebida e das drogas? Léo, não. Fora isso, não. Roubo, eu nunca... Sempre... O que atrapalhou minha vida mesmo só foi a droga e a bebida. Porque eu sempre fui um cara trabalhador, sempre gostei de trabalhar, sempre fui cidadão. A única coisa que atrapalhou minha vida foi a droga e a bebida. É porque a bebida ela é uma porta de entrada para outras coisas. O que eu tenho para dizer é que eu não tenho nada contra quem bebe, quem usa droga. Eu só sei que para mim não deu. Eu escolhi... Viu o resultado que deu, né? Foi. Eu cheguei no fundo do poço, né? Eu escolhi... Porque a gente tem dois caminhos. Tem a porta larga e tem a porta estreita. Eu escolhi a estreita. Abel, você me pergunta, é fácil? Não. É difícil. Né? Mas não é impossível para Deus. É porque... Quem me conhecia antes e quem me vê hoje... Eu sou um milagre. É doloroso. Tem renúncias. Tem que renunciar o que o mundão oferece, né? Que o mundão ele não oferece prato ruim, não. Ele oferece pratos recheados. E realmente é um grande milagre. Por que eu digo isso? Porque a gente vê que muitas pessoas não conseguiram, né? Morreram, né, nessa vida, e muitos infelizmente ainda não conseguem, e ninguém sabe se vai conseguir. Por quê? Porque realmente é muito difícil. E tu falou uma coisa importante, né, sobre o primeiro passo, né? Enquanto a pessoa não der o primeiro passo, nada acontece, né? Você pode até dizer assim, eu quero me libertar, eu tenho vontade de me libertar, mas se não der o primeiro passo em rumo àquele que tem o poder para libertar, né, o milagre ele não vai acontecer. Como eu falei para ti, Léo, que muitas das vezes nas minhas orações eu pedi a Deus para colocar uma pessoa, né? Porque você, quando você se acidenta, você quebra um braço e uma perna, Deus, você vai no hospital, né? Você conserta onde e você precisa às vezes de um amuleto, né? Ou de uma cadeira de roda. Aí quando você se recupera, você bota aquilo e caminha só. Então eu tive essa ajuda, né? Tive um homem de Deus, né? Que Deus colocou na minha vida, que é o pastor Roberto, né? Sou muito grato pela vida dele. Foi uma das pessoas que perseverou muito pela minha vida, né? E a minha esposa, né? Muitas das vezes, quando eu estava no mundo, a minha esposa ela pegou uma boa parte, né? Eu chegava da minha curtição, né? Curtição, entre aspas, só ilusão.
E eu ia pro banheiro usar droga e quando eu saí de dentro do banheiro, a minha esposa tava lá no pé da cama, chorando, orando. Aí eu ainda me lembro como se fosse hoje. Eu olhei pra ela, ela assistindo as pregações do apóstolo Luiz Henrique. E eu olhei pra ela e eu disse, Michele, tu crê que Deus ele um dia vai fazer eu mover na minha vida e ele tá escutando as tuas orações? Aí se eu creio. E eu disse, pois persevera. Porque hoje tu tá chorando de tristeza, né? Mas eu creio que um dia tu vai chorar de alegria. Porque Deus ele vai fazer o mover dele na minha vida. Então eu tive essa pessoa, Léo, que perseverou, nunca desistiu. Ela passou até um bocado ruim comigo, né? Não que as outras pessoas não estejam tentado, mas até tentaram, né? Mas com as minhas idas e vinhas, decepcionaram muito, né? E deixaram eu só na caminhada. Mas a minha esposa, ela nunca desistiu. E até hoje ela está comigo e hoje ela sorri, ela chora, mas é de alegria. Graças a Deus, né? Porque ela perseverou, né? Eu tive muita ajuda das orações dela. Né? Minha avó também, né? Tentou várias vezes, minha avózinha. Hoje eu tô ali, hoje eu trabalho aqui no Jabuti, né? Eu tô na casa da minha avó. Todo dia eu me sento do lado dela. E eu tô aproveitando o máximo o tempo que eu perdi. Porque no tempo que eu era do mundo era só tristeza, né? E hoje a minha avózinha também coloca a cabeça no travesseiro e vai dormir sossegada, sabendo que o filho dela foi liberto. Amém. Quer compartilhar uma palavra, Abel, com a gente? A palavra de Deus que eu tenho para compartilhar está aqui no livro de Salmos, né? E Salmos primeiro, né, Léo? Essa palavra, Léo, é para aquelas pessoas que estão tentando, né? Que eu creio que vai conseguir, só se não desistir que um dia vai conseguir. A pessoa que está querendo parar de beber e de usar droga, né? Se ela praticar aqui esse Salmo primeiro, muitas das vezes eu achava que isso era significava nada, mas hoje eu vejo que significa muita coisa. A felicidade do justo, né? O castigo dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, né? E nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Hoje eu trago isso para mim, porque muitas das vezes eu achava que eu podia estar nesses lugares, e muitas das vezes da minha recaída, que eu achava que podia, eu achava que era forte, achava que podia estar em um ambiente que Deus já tinha me tirado, e eu teimava, né? E hoje eu evito isso. A roda dos escarnecedores, é uma roda de bebida, né? Esses ambientes que eu creio que não me convém. Não ajuda, né? Não ajuda. E é isso. Verdade. Gente, como foi falado no começo, né? Tá aí um pouco da história, né, do Abel Arley, né, mais conhecido como Abel. E compartilhou com vocês aí um pouco do testemunho, daquilo que Deus fez, né? Realizou na vida dele, na família dele. E talvez, vou até esclarecer aqui uma situação, talvez tenha alguém, né, questionando, esse canal no YouTube, uma hora fala, né, de política, uma hora fala desse assunto, e agora está falando, né, sobre a Bíblia. Gente, porque assim, quando a gente teve a ideia de criar, né, essa página, esse canal no YouTube, foi justamente com esse intuito de compartilhar, de postar aquilo que é relevante, né, principalmente para o nosso bairro aqui, tá certo? Por isso que o nome é Foco no Alvo, ou seja, a gente tá
dando um foco, né? A gente está focando em um assunto importante, né? Entendeu? Então esse canal ele tem esse objetivo, né? Eu sou evangélico, o Abel também é evangélico, o Valbin que está aí aqui com a gente também é evangélico. Então a gente compartilha, a gente procura compartilhar assuntos que são importantes. E eu sempre vou acreditar que um testemunho que nem o do Abel, né, sempre vou acreditar que a palavra de Deus, ela né, a palavra ela é transformadora, tá certo? E como a gente falou várias vezes aqui, Deus ele é o autor dessa transformação, né, dessa mudança que um dia aconteceu na vida do nosso amigo. Então, para você que está nos assistindo, tá certo? Uma das coisas que eu gostaria de falar para você nesse momento é que você continue acreditando naquilo que Deus é capaz de fazer, tá certo? Quando um milagre acontece na minha vida, na vida do Abel ou na vida de qualquer outra pessoa, né, quando Deus realiza esse milagre, né, esse milagre ele serve de testemunho para outras pessoas que estão precisando ouvir uma palavra né, de ânimo, de força, edificação. Né? Então, quando a gente diz assim, olha, eu passei por isso e Deus me deu a vitória, Deus me transformou, Deus realizou o milagre na minha vida, né? Quando a gente conta isso, vai servir também para pessoas que estão precisando ouvir, que talvez até estejam querendo desistir, né, da caminhada, da situação que está enfrentando. Mas eu te digo nesse momento, continue acreditando, continue perseverando, corre para os pés do Senhor, tá certo? Porque só Ele é capaz de fazer o milagre, tá certo? E desde já eu agradeço aqui a oportunidade, viu, Abel? A oportunidade não, a sua presença aqui, né? Por você ter aceitado aqui o nosso convite de estar aqui hoje, né? Compartilhando comigo, com eles também, né? Sobre o seu testemunho, daquilo que Deus tem feito na sua vida e na sua família, tá certo? Muito obrigado. Quem sabe, né? Volta aí outras vezes para estar conversando um pouco aqui com a gente, tá certo? É isso aí, pessoal. E nos ajude aí compartilhando, tá certo? Dando o like, se inscrevendo no canal, tá bom? E a gente agradece.